Você já parou para pensar como uma simples mala se transformou em um dos maiores símbolos de luxo do mundo? Hoje, a gente vai desvendar a história incrível da Louis Vuitton, uma jornada que começou lá no século XIX e redefiniu o conceito de viajar com estilo. E não é só sobre bolsas caras, é sobre inovação, arte e a visão de um homem que saiu do nada para construir um império. Então, se prepara, porque essa história tem de tudo: realeza, revolução industrial, guerras e mas muita genialidade. Tudo começa em 1821, em uma pequena cidade no leste da França. Louis Vuitton nasceu em uma família humilde. Aos 13 anos, após a morte da mãe e o novo casamento do pai, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre: caminhar até Paris. Sim, você ouviu direito. Foram mais de 400 quilômetros a pé. Ele levou 2 anos para chegar, fazendo bicos pelo caminho para sobreviver. Essa jornada já mostrava a determinação que seria a marca registrada dele. Chegando em Paris em 1837, a cidade estava fervilhando com a Revolução Industrial, os transportes estavam evoluindo e as viagens de trem e navio a vapor se tornavam mais comuns. Louis conseguiu um emprego como aprendiz de um fabricante de baús e embalagens, o Monsieur Maréchal. Naquela época, os ricos precisavam de especialistas para embalar seus pertences frágeis e roupas volumosas em baús de madeira. E o jovem Louis Vuitton era um mestre nisso. Ele aprendeu o ofício como ninguém, e logo sua fama se espalhou pela elite parisiense. A grande virada aconteceu quando ele foi contratado como o fabricante de baús pessoal da Imperatriz Eugênie, a esposa de Napoleão III. De repente, Louis Vuitton virou o queridinho da realeza e da alta sociedade. Essa clientela exclusiva exigia o melhor, e ele entregava. Em 1854, sentindo que era hora de voar solo, ele abriu sua própria loja na Rue Neuve des Capucines. Em Paris, a placa dizia: embala com segurança os objetos mais frágeis, especializado em embalar modas. Mas o que realmente revolucionou o mercado foi a sua grande inovação em 1858. Naquela época, os baús de viagem tinham a parte de cima arredondada, para que a água da chuva escorresse. O problema não dava para empilhar, e com as viagens de trem e navio se popularizando, o espaço era precioso. Louis Vuitton teve a ideia genial de criar um baú com a tampa reta, o Triano. Ele era feito de um canvas cinza, épreuve d'Augois, mais leve e resistente que o couro da época. Agora, os baús podiam ser empilhados perfeitamente nos porões dos navios e vagões de trem. Foi uma revolução na logística das viagens. A demanda explodiu. O sucesso, claro, atraiu imitadores. Para combater as falsificações, a marca precisava se diferenciar. Em 1876, Louis e seu filho Georges Vuitton mudaram o padrão do canvas Trianon para listras em bege e marrom. Não adiantou muito. Em 1888, eles criaram um novo padrão, o Damier Ebene, aquele quadriculado marrom e bege que a gente conhece até hoje, com a inscrição Marque L. Vuitton de Passe, que significa marca registrada L.A. Vuitton. Mas a genialidade mesmo viria a seguir. Em 1892, Louis Vuitton faleceu, e seu filho Georges assumiu o controle da empresa. Georges era tão visionário quanto o pai. Ele queria transformar a Louis Vuitton em uma marca global, um verdadeiro estilo de vida de luxo. E para homenagear seu pai e criar um símbolo impossível de copiar, em 1896, ele desenhou o lendário monograma LV, inspirado nos padrões florais japoneses, que eram moda na Europa na época. Ele entrelaçou as iniciais LV com flores e formas geométricas. Nascia ali
um dos logotipos mais reconhecidos da história. Mais do que uma proteção contra cópias, o monograma virou um símbolo de status instantâneo. Georges também foi um gênio do marketing. Ele colocou anúncios em revistas e jornais e expandiu a empresa internacionalmente, abrindo lojas em Londres e Nova York. Outra de suas grandes invenções foi a fechadura inumigável. Ele e seu pai desenvolveram um sistema de fechadura com molas e uma chave única para cada cliente. Para provar sua eficácia, Georges desafiou publicamente o famoso mágico Harry Houdini a escapar de um baú da Louis Vuitton. Houdini nunca aceitou o desafio, o que só aumentou a fama da segurança inviolável dos baús. O século XX chegou e a Louis Vuitton continuou a se adaptar. A era do automóvel pedia bagagens diferentes. A marca criou malas específicas para caber nos carros. Com o surgimento das viagens aéreas, vieram as malas mais leves. Foi nessa época que nasceram algumas das bolsas mais icônicas. A Kipau, em 1930, foi uma das primeiras bolsas de viagem flexíveis, perfeita para um fim de semana. Uma versão menor dela foi pedida por ninguém menos que Audrey Hepburn. E assim nasceu a Bolsa Speedy, um clássico absoluto até hoje. A Noé, criada em 1932, tinha um propósito curioso. Foi encomendada por um produtor de champanhe para carregar 5 garrafas com estilo. E a Alma, com seu design Art Deco, foi criada nos anos 30. E virou um ícone de elegância. A marca passou pelas 2 guerras mundiais, sempre se reinventando. Após a Segunda Guerra, o otimismo e o desejo de viajar voltaram com tudo. E a Louis Vuitton estava lá, pronta para acompanhar seus clientes. Nas décadas seguintes, a empresa continuou a ser familiar, passando de geração em geração. Mas o grande salto para se tornar o conglomerado de luxo que conhecemos hoje aconteceu em 1987. A Louis Vuitton se fundiu com a Moët, Shenzhen e A. Hennessy, criando o grupo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, o maior conglomerado de luxo do mundo, dono de dezenas de marcas famosas. Mas a transformação mais radical na imagem da marca viria em 1997. Até então, a Louis Vuitton era conhecida por sua tradição e artigos de viagem. Para entrar de vez no mundo da moda, eles contrataram um estilista americano relativamente desconhecido na época, Marc Jacobs. A chegada de Marc como diretor criativo foi uma bomba. Ele lançou a primeira coleção de PRT Porter, ou seja, roupas, da história da marca. E mais, ele começou a fazer colaborações artísticas que chocaram e encantaram o mundo. Quem não se lembra da coleção com o artista Stephen Sprouse, que pichou o monograma com grafites em neon, ou a colaboração com o artista japonês Takashi Murakami, que criou o monograma colorido e os personagens de olhinhos fofos. Essas parcerias trouxeram um frescor, uma energia pop e uma relevância cultural que a marca nunca tinha tido. A Louis Vuitton deixou de ser a marca da sua avó e virou o objeto de desejo de toda uma nova geração. Após a saída de Marc Jacobs em 2013, Nicolas Ghesquière assumiu a moda feminina, trazendo uma visão mais futurista e arquitetônica. E em 2018, outra decisão revolucionária: a contratação de Virgil Abloh, um ícone da cultura street, para a direção masculina. Virgil quebrou barreiras, misturando o luxo tradicional com o streetwear, trazendo diversidade para as passarelas e conectando a marca com o hip-hop e a cultura jovem de uma forma inédita. Sua morte prematura em 2021 deixou um legado imenso, e hoje, o músico e produtor Pharrell Williams continua essa missão. Hoje, a Louis Vuitton é muito mais do que baús e bolsas. É moda, joias, relógios, perfumes, arte. A marca patrocina eventos esportivos, como a America's Cup, e tem fundações de arte. Mas o mais impressionante é como ela conseguiu,
por mais de 160 anos, manter seu DNA de inovação, qualidade artesanal e exclusividade, ao mesmo tempo em que se reinventa constantemente para falar com o presente. A história da Louis Vuitton é a prova de que uma marca pode ser, ao mesmo tempo, um guardião da tradição e um agente de vanguarda. Tudo começou com um garoto de 13 anos, que decidiu caminhar até Paris em busca de um sonho. E essa determinação, essa busca incessante pela perfeição e pela reinvenção, é o que mantém o monograma LV brilhando como um dos maiores símbolos de sucesso e sofisticação do mundo. E aí? Curtiu essa viagem pela história da Louis Vuitton? É fascinante ver como uma ideia pode atravessar séculos, né? Deixa aqui nos comentários qual a sua peça favorita da marca, ou qual colaboração artística você mais gostou. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!